Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos bem-vindos, obviamente sempre com respeito, né, galera? É isso mesmo, gente, como tá passando aqui embaixo. Você sabia que desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo não vence há 12 jogos, juntando os últimos 5 do ano passado, 2024, mais os 7 agora, são 12 jogos sem o São Paulo vencer no Campeonato Brasileiro, se não estiver enganado. O que vocês acham disso? Olha, vamos voltar ao mesmo tema. O elenco é fraco, o treinador é isso, o jogador é aquilo. Nossa, gente, de verdade, cara, a situação do São Paulo é alarmante, preocupante. Eu já tô querendo, já comentei ontem, inclusive, né? Se ontem eu tinha alguma perspectiva de terminar melhor o brasileiro, eu já tô naquela galera que fala que precisa fazer 47 pontos urgente. Sim, também tô achando isso. O futebol do São Paulo não muda, galera. E aí não é nenhuma questão de estar aqui defendendo o Zubeldia ou criticando o Zubeldia, o jogador A ou B. A real é que a situação não muda. Eu continuo achando desde o começo, como sempre falo, não vou ser oportunista, continuo falando desde o começo, como vocês sabem. Não é porque empatou, não. Eu não acho que ele seja um grande treinador. Tem gente que fala que é o melhor que tem para o São Paulo. Se é isso que tem melhor para o São Paulo, nós estamos lascados. São Paulo, se não mudar esse cenário, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Copas não derruba, Copas você é eliminado. E aí vai ter uma justificativa. Ah, se acertasse o pênalti. Ah, se o centroavante fizesse o gol. Ah, se o meia não errasse aquele passe. E aí você justifica ali a eliminação numa Copas para um adversário superior a você. Agora, Campeonato Brasileiro não tem essa justificativa. Campeonato Brasileiro não dá para você ficar se lamentando. Da forma como o São Paulo está jogando, o São Paulo vai cair para a Série B se não mudar esse futebol, gente. Isso é nítido. E aí, nos próximos jogos em casa do Brasileiro, daqui a pouco você vai pegar Mirassol, acho que Grêmio, são os próximos jogos em casa. Mas antes você tem que jogar contra o Libertad fora, né? O Libertad não, o Alianza Lima na terça-feira, depois no domingo contra o Palmeiras. Então antes você tem 2 testes fora de casa. O São Paulo até joga melhor fora de casa, na minha opinião, porque o São Paulo joga em contra-ataques, é um time mais retraído, é um time mais fechado. O Zubeldia tem essa retranca a seu favor. O problema é quando joga em casa, onde precisa abrir espaços, precisa jogar mais futebol, jogar mais bola no Morumbi, coisa que o time do Zubeldia não faz. A gente sofre. E aí, agora é o seguinte: volta Lucas, ok? O Oscar volta um pouco mais para frente. E olha isso, galera. Volta o Pablo Maia. Segundo, né? Acho que o Zubeldia comentou, Pablo Maia e Arboleda, eles estarão à disposição no próximo jogo pela Libertadores contra o Alianza Lima. Olha que coisa legal. Então você vai começando a ter o elenco recheado de novo. Você tem o Caleri, o Luiz Gustavo, né? Mas o Luiz Gustavo, com a volta do Pablo Maia, não é titular. Você ainda tem o Marcos Antônio, que ainda acredito que essa volta antecipada do Pablo Maia tem a ver com a não permanência do Marcos Antônio, mas enfim, opinião só minha, depois a gente vai ver isso aí. E o Lucas, que retornou ontem, jogou também ali parte do segundo tempo, a gente viu claramente, fora de forma, fora de ritmo, né? O Lucas, que vai jogar mais uns minutos, deve jogar mais um tempo contra o Alianza Lima, depois ele não joga contra o Palmeiras, né? E depois do jogo contra o Palmeiras, o Oscar deve voltar também. Aí ele vai começar a ter Lucas, Oscar, Pablo Maia, o elenco todo praticamente completo. Ainda sem a ausência do Caleri, e sem a ausência do Luiz Gustavo, né? Já que o Arboleda também volta já na próxima semana agora. Só que, por exemplo, o Caleri, o André Silva tá melhor do que o Caleri em número de gols, né? Então não é uma ausência tão sentida assim, pelo menos na minha opinião, em termos de gols, bola na rede. Mesmo que, por exemplo, ontem, a gente pode falar, mas ontem o André não decidiu. Cara, o André ele meteu 2 bolas, ele deu 2 assistências, uma pro Ferreirão e uma pro Ferreirinha. Se os dois tivessem feito os gols, o São Paulo teria ganhado de 2-0 com 2 assistências do André Silva. Não estou nem elogiando ou criticando aqui a qualidade dos jogadores, gente, mas é óbvio, né, que assim. E aí, quando o problema do Belgia é quando ele começa a mexer, esse que é o problema. Mas ontem ficou um buraco no time do São Paulo, de novo, um buraco ali no meio-campo, né? Então faltou um cara ali. O Oscar deve ser esse cara aí, assim que ele voltar, né? Juntamente com o Marcos Antônio, eu acho que é onde o São Paulo cresce.
O Marcos Antônio ele vem numa evolução muito grande, né? Reconheço a qualidade do Alisson como volante, mas o Alisson está sobrecarregado jogando todas as partidas. Você vê que o Alisson começa a errar passes, errar botes, ele tá um jogador mais lento, principalmente no segundo tempo. É natural, vai fazer aí os seus 33 anos também, começa a perder a parte física, tem que cuidar também do lado do Alisson, ele está jogando todos os jogos. A volta do Pablo Maia vai proporcionar você ter um jogador também ali para jogar na ausência do Alisson, um jogador de mais qualidade. Já que o Bobadilla também, eu vou te falar, o Bobadilla ele não cria, ele não marca. Eu ainda espero algo do Bobadilla, viu, galera? Do que foi falado quando ele chegou no São Paulo. Mas existe, mas está se adaptando tal. Mas a gente vê também que falta um pouquinho de qualidade ali também, né? Não é exagero. Então, você tendo o Marcos Antônio, como está jogando, o Alisson e o Pablo Maia, são três volantes, né, ali de bom nível, né, de alto nível, podemos dizer assim, né. O Marcos Antônio não é um cracaço? Não é um cracaço, mas o cara tá jogando bola. É a mesma coisa de quando saiu o Alisson da ponta, foi para o meio, pô, não era um cracaço, mas se transformou num bom volante. O que pode acontecer também com o Marcos Antônio, na minha opinião, tá? Ô, galera, antes da gente continuar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo. Se aparecer a opção para você aí hypar o vídeo quando você dá o like, aperta o botãozinho aí hypar, aí aparece os pontos, você clica nos pontos. É gratuito, tá? Não precisa clicar lá no modo pago não, gratuito, dá essa moral aí. Não aparece para todo mundo esse modo hypar, tá? É quando você dá o like, aí aparece hypar. Aí você hypa e depois aparece assim os pontos. Aí você clica nos pontos, você está ajudando aqui o criador de conteúdo. Pode ter certeza que você vai estar ajudando a gente aqui, valeu? Então, obrigado aí mais uma vez aí, tamo junto. Vamos lá. Ô, gente, tem que mudar o cenário. Se é o Zubeldia, se não é o Zubeldia. Do treinador eu falo uma coisa, quando ganha 10 seguidas, o cara é o bonzão. Independentemente de ser o Zubeldia, o Tite, o Muricy, qualquer um aí, qualquer um, Vanderlei Luxemburgo, o cara ganha 10 jogos seguidos, o treinador é top, esse cara é bom, hein? O cara perde cinco partidas ou fica aí 7 jogos sem ganhar, é culpa da diretoria, o elenco é fraco. Mas se ele tiver ganhando 7 seguidos, ele é o fodão, ele é o cara, ele é o cara. Mas se não ganha, a culpa é da diretoria. É isso que eu estou elucidando aqui faz tempo, porque eu acho que responsabilidade tem que ter tanto para a diretoria, para os jogadores e para o Zubeldia. Ontem, para mim, é responsabilidade dividida, jogadores e treinador. O treinador, ele escala, ele coloca os jogadores e ele tem que ter o comando. Ó, o Ferreirinha pegou lá a bola para bater o pênalti. Cara, o Ferreirinha é horrível chutando, né? Ele não é um bom chutador. Horrível não, né? Ele não é um bom finalizador, até porque ele é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com 3 gols. Então, assim, lá no grupo ontem, inclusive, de membros do canal, galera, quando o Ferreirinha estava pegando a bola, e eu até comentei, tem que ser o André Silva, porque o André ele tem o perfil de bater forte, ele chuta bem o André Silva, não o Ferreirinha. E você viu como que o Ferreirinha foi para aquela bola, o ego dele, aquele estilo dele, cara? Eu já não gostei daquilo, de verdade, tá? Eu já não gostei daquele estilo do Ferreirinha bater. E a gente sentiu ali no momento, acho que todo mundo sentiu que não era para o Ferreirinha bater aquele pênalti. Talvez o André Silva era para bater aquele pênalti. E aí eu vejo muita gente dizer assim: ele só foi por conta da meta pessoal dele com o Neto. Eu acho que na hora, galera, na minha opinião, ele nem pensou naquilo. O que ele estava pensando é o seguinte: tô num bom momento, tá com o ego gigantesco, tá lá em cima, tô vivendo um bom momento, tô jogando bem, sou o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, vou bater esse pênalti aqui. Até pode ser que ele tenha pensado aí nesse negócio do Neto e tal, não acho que o cara pensou nisso na hora. Mas ele não tem a qualidade para bater aquele pênalti. E aí é onde tá o treinador. Quando vê o cara lá pegando para bater o pênalti, e eles devem treinar ou não, né, no dia a dia, é o treinador falar: você não, deixa o fulano de tal. Porque quem é o capitão do São Paulo? Quem estava de capitão também? Então, um time é isso, galera. Para quem joga pelada aí, para quem joga futebol, por exemplo, eu sempre fui bom goleiro, por sinal, inclusive, tá? Mas jogava na linha também, mas o meu melhor era no gol. Vamos lá. Se eu pegasse a bola para bater, um cara do meu time já ia saber o meu histórico de batedor de pênalti e falar: o Big não, bate o outro ali. O melhorzinho lá que chuta no dia a dia. É isso que a gente faz. Ou eu teria que ter a consciência de falar assim: não, eu não bato bem pênalti, não é porque eu tô vivendo um bom momento. Tem que ver o que tá acontecendo dentro de campo.
Então falta comando, galera, falta um capitão de verdade, os jogadores terem essa postura e falta o treinador também enxergar isso. O São Paulo perdeu ontem, deixou de ganhar 2 pontos exatamente por isso. É um time sem comando. A gente viu que ontem o Zubeldia estava até com medo de tomar cartão, de ficar fora do jogo contra o Palmeiras, porque se ele toma, ele fica fora do clássico. Ia ser uma enxurrada de críticas para cima dele. Então, assim, é um cara. Você vê o desequilíbrio dele como comandante, ele não consegue controlar essas emoções. As substituições do Zubeldia é sempre 6 por meia dúzia. Volto a repetir, para mim é um erro você não efetivar de vez o Mike, deixar o Mike treinando no time profissional para quando você precisa de um lateral direito, você leva. Não é nem questão do Mike entrar de titular ontem. Cara, o Mike, o garotão lá de 20 anos, é um bom lateral, cara. É um bom lateral, o Mike. E você pode já ir projetando o Mike. Aí não tem o Igor Vinícius, que está com lombalgia. O que, que ele faz? Improvisa o Ferrarese. Ok, se você quer improvisar o Ferrarese, mais uma vez, ó. Já sai da primeira que não dá chance pro Mike. É improvisa o Ferrarese. O Cedric tá com sobrecarga, não vai jogar? Beleza. Então você nem viaja com o Cedric, viaja com o Mike. Se precisar de um lateral direito ali entrar, colocaria então ali o Mike. Ele não colocou o Cedric porque o cara estava esgotado. Ok, não deveria nem ter levado. Para mim, falta essa visão do Zubeldia. Por quê? Quando ele precisou levar o Luca, ele levou o Henrique Carmo, ele levou, né? E por que não levar? Por que não levar o Mike também? Então, leitura errada da comissão técnica para mim também, já que precisaria de um cara na lateral direita. Na lateral esquerda, a gente viu ali, né? O Wendel continua com as suas limitações. Eu espero que seja realmente adaptação ao futebol, mas até ele teve uma assistência, se faz também, seria mérito dele. Já a segunda vez que isso acontece, né? Também teve aquela do André lá, do André Silva lá, que perdeu o gol lá na Libertadores, lá com a assistência do Wendel. Ou seja, eu espero que realmente seja questão de adaptação do Wendel. Mas o nosso foco aqui, galera, é isso. 12 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Ano passado, acho que foram 5, agora mais 7, 12, gente. Isso não é normal, galera. O São Paulo, desde quando fundou, desde quando iniciou o Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos em 2003, o São Paulo é o líder dos pontos corridos, mas isso vai caindo a cada ano. Desde quando surgiu, galera, é isso mesmo, em 22 anos o São Paulo é o líder dos pontos corridos, mas isso vai caindo a cada ano, né? O Flamengo acho que está bem próximo. Mas aí, sabe o que, que acontece também? O recorde que o São Paulo conseguiu? O recorde do time que mais empata no Campeonato Brasileiro. São 6 empates nas primeiras 7 rodadas. Clube nenhum, time nenhum tinha feito isso. E tem outra marca negativa aí, né? São 12 jogos sem vencer, contando o Campeonato Brasileiro. Isso mostra o quê? Será que o elenco é fraco mesmo? O que falta? Variação tática, mais treinamento? Falta jogador mais de decisão? O que vocês acham? Comenta aí, fica à vontade para comentar. Na minha visão, falta tudo, cara. Falta jogador de decisão, falta um treinador melhor, falta uma diretoria mais atuante. Erros de arbitragem também, né, prejudicam o São Paulo, é bom a gente dizer. Mas olha, esses jogadores do São Paulo, e o Zubeldia comentou uma coisa, concordo com ele. O escudo do São Paulo não vai vencer jogos, sim, o escudo não vai vencer jogos. Mas o Zubeldia, você tem que saber onde tá, cara. Você tem que saber que você tá no São Paulo, não na LDU. Esse time precisa ser melhor treinado, sabe? Ah, se você não tem o Lucas, poxa, você não tem o Oscar, não dá para ficar chorando isso o ano inteiro, né? Tem que ter solução, tem que ter opção. O treinador ele tem que buscar fazer algo diferente. Não tá acontecendo nada de diferente no time do São Paulo. O treinador ele precisa ter comando, determinar coisas. Quem é o batedor ali de escanteio? Quem é o batedor de faltas? Tinha um momento, quem que é o batedor de pênalti? Tinha um momento no jogo, teve uns 2 pênaltis que o Lucão foi lá, o Lucas Ferreira, né, o Ferreirão, ele foi lá cobrar a bola, não chegou na área, todo mundo lá esperando a bola e a bola não chegou, apesar que ele bate também bem escanteio, mas também a questão do cansaço, o treinador precisa enxergar também esses defeitos e arrumar. O time do São Paulo é mal organizado dentro de campo? Sim, o time do São Paulo é um time desorganizado dentro de campo. Isso é nítido nos jogos. O São Paulo enfrentou um time que foi o Fortaleza, sem vencer também há 6, 7 jogos, o Fortaleza veio jogar contra o São Paulo dentro do nosso estádio do Morumbi e jogou ali de igual para igual. E se não fosse o Juan Tressoldi, se não fosse o Ferrarese,
ou não fosse o Alan Franco naquelas se jogada na frente da bola, a gente teria até perdido o jogo, porque o Fortaleza foi um time mais organizado. E olha só, por todas as críticas que o Fortaleza também, ó, a questão do Fortaleza, tal, quem que tem um elenco melhor, o Fortaleza ou o São Paulo? Quem tem um time titular melhor, o Fortaleza ou o São Paulo? Se vocês disserem que é o Fortaleza, então a gente tem que parar de sonhar com o título. Vamos sonhar então para fazer os 47 pontos para que a gente não caia no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo então não tem o quarto melhor elenco do Brasil, não tem nem o quinto, não tem nem o sexto. A gente vai brigar então para não cair nesse pensamento, é? Porque o treinador lá, o Vojvoda, que não perde para o Zubeldia, né? Ele não perde para o Zubeldia. A gente ganhava do Fortaleza do Rogério Ceni, mas o Fortaleza do Vojvoda a gente não ganha. Já são 11 jogos sem ganhar do Fortaleza. Incrível, cara. E os últimos 7, se eu não me engano, no Morumbi, São Paulo não ganha do Fortaleza, é um freguesinho do Fortaleza. E o que, que precisa fazer para mudar esse cenário, na tua opinião? O futebol do São Paulo jogado, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo uma análise do que está acontecendo, né, galera? Ninguém está aqui fora Zubeldia, fora Zubeldia. A questão não é essa, fora Zubeldia. Porque eles não vão mandar o Zubeldia embora, então, assim, é você ficar gastando sua voz à toa para falar fora Zubeldia. É a gente torcer para que esse treinador faça algo diferente, para que ele ache uma luz. E a volta do Lucas, Pablo Maia, do Oscar, né? Que esses jogadores tragam para ele alguma luz e que pare de reclamar do elenco. Pare de reclamar dizendo que o elenco fraco. Vamos lá. Que nessa janela aí do meio do ano, o São Paulo então traga aí pelo menos os 2 reforços que a diretoria quer, o volante e o atacante, e fala: toma aqui, Zubeldia, não deixa o São Paulo cair não, por favor. Porque mata-mata não cai, é eliminado, mas brasileiro cai. Com esse futebolzinho, sim, esse futebolzinho que a gente está jogando no brasileiro, que engana numa partida e na outra a gente cai na real, a gente briga para não cair. Tô falando bobeira? Olha a pontuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. É só você olhar a pontuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se você acha que é porque está início do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco é Palmeiras fora, aí vem jogos mais difíceis ainda contra jogos como, por exemplo, um Flamengo contra o Palmeiras. Começa a pegar, aí vem o Internacional, também são os times mais encardidos, né? Ou seja, se você não pontua contra os times menos qualificados, vai ter que sofrer para buscar um empate contra esses times mais qualificados, porque são times que estão brigando na parte de cima ali, né? Na tabela ali, o Flamengo, Palmeiras, tal, são times que não largam o osso, meu amigo. O São Paulo tinha que aproveitar enquanto tá pegando o esporte, sabe? Esse time má fase aí, que apesar do bom time Fortaleza, mas é má fase. Cruzeiro também, né? Poxa, o Cruzeiro, né? O São Paulo perdeu a chance ali de vencer o Cruzeiro mal pra caramba, um Cruzeiro totalmente remendado. E aí vai lá contra o esporte, o Caleri perde um pênalti. Foi o Caleri, né? Se eu não me engano, perde um pênalti. Ontem, de novo, perde pênalti. 2 pênaltis para o São Paulo. Ou seja, os jogadores também têm que ter a postura da responsabilidade, galera. É uma bagunça generalizada. Ontem deu para ver um São Paulo muito desorganizado. Eu não sei por que, de verdade, é um time assim tão mal treinado esse São Paulo, vivendo só de empates. Time organizado, time bom, não vive só de empates. Time bom ganha, né? Ele massacra o adversário, ele pressiona a saída de bola, ele tem variação de jogada, faz algo diferente que a gente não faz, infelizmente. Então, como eu disse para vocês, o treinador não vai ser mandado embora? Não, não vai. Porque eles vão com ele até o final do ano aí, se arrastando do jeito que for. Se a gente ganhar um campeonato, opa, aleluia, que bom, vamos ganhar um campeonato. Mas, do jeito que tá jogando, vocês acham que ganha algum campeonato? Uma Copa do Brasil, uma Libertadores? Eu posso afirmar que a minha convicção não ganha. Do jeito que tá jogando, vai sofrer para empatar jogos. Não ganha. Infelizmente, algo precisa mudar no São Paulo. Os problemas são os mesmos, as desculpas são as mesmas, de sempre. A desculpa é sempre o elenco, né? Ah, tá, é o elenco. Perde, é o elenco. Ganha, o treinador é bom. Perde, problema é o elenco. Então, algo precisa ser mudado nesse São Paulo Futebol Clube aí, né? Infelizmente, chegamos, né, a essa situação que a gente jamais imaginou que chegasse, como eu sempre falo aqui, né? Vou te contar. Mas é isso aí, galera.
Deixa aquele like, fortalece, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, à noite a gente volta aí. Vamos ver se tem coisa diferente pra gente falar à noite, né? Uma boa notícia, né? Eu acho boa notícia a volta do Pablo Maia, do Lucas, do Arboleda. Eu sim gosto dessas notícias aí, que o time vai ficando, que o Zubeldia vá tendo aí o seu time titular, né? O que você tem ali na cabeça, aí depois aí volta o Cedric e tal, volta o Enzo, ó. Próxima rodada aí, Libertadores e contra o Palmeiras, ele vai ter quase todo mundo à disposição ali, né? É isso. Não dá pra gente ficar se lamentando o tempo todo, mas eu já tô aqui, galera, de verdade, hein? Sonhando com os 47 pontos. Eu quero 47 pontos, porque o cenário tá estranho. Forte abraço, tamo junto aí, galera. Vamos São Paulo.